travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Eu e o Márcio, a gente se conhece já há uns 30 anos, né? A gente estudou junto. E acho que a primeira apresentação pública que a gente fez tem mais ou menos esse tempo, né? Na época da escola. Aí o tempo passou, a gente fez coisas diferentes da vida e a gente resolveu, há uns 2 anos, voltar com a ideia de ter um projeto musical nosso, com músicas autorais. Então a gente resgatou a amizade que a gente sempre teve, a gente se reaproximou e aí surgiu, né, a ideia de uma banda com músicas nossas, que é o Baldolino. O Denis e o Felipe são amigos do Márcio já há bastante tempo, que eu conheci recentemente. Eles, particularmente o Denis, já tinha feito vários projetos com o Márcio, então eles têm um histórico de colaboração longo, né? O Felipe também, que é o nosso baterista, né? O Denis é o nosso baixista, o Felipe é o baterista, e eles já têm trabalhado com o Márcio pelo menos há uns 10 anos. Eu sou um pouco aficionado por literatura e um dos autores que mais me inspira, né, sempre me inspirou, é Umberto Eco. Um dos livros dele é o Baldolino, que é inspirado num personagem medieval, né, onde esse personagem ele é um contador de histórias. Só que, na verdade, ele conta as histórias da forma como ele entende que está vendo. Não necessariamente ele está contando a verdade, ele está contando uma versão poética livre, uma versão poética que é só dele. E aí basta para ele essa verdade. Então, quando eu surgi com a proposta do nome, né, para o Márcio, ele riu, perguntou a história do nome, né, eu contei, ele falou, ótimo, excelente, vai ser isso, né, porque faz sentido para a gente. A gente usa essa ideia do personagem Baldolino como uma liberdade poética para contar aquilo que a gente sente. Então, não necessariamente o que eu sinto e o que eu vejo tem a mesma forma do que as outras pessoas. Então, eu uso a minha liberdade poética nas letras, nos nossos arranjos, nas composições, para contar essas coisas, para contar esses sentimentos. Alheia é uma composição um pouco mais antiga, né, que eu fiz há uns 10 anos, e foi um momento da minha vida em que eu achei que eu tinha que representar um certo sentimento, né, e aí eu fiz a composição propriamente dita, né. Quando eu cheguei com a composição para o Márcio é um excelente arranjador, né, apresentei a proposta para ele e a gente começou a trabalhar em cima dessa música, né. Então, Alheia foi uma espécie de experiência que a gente fez para testar a possibilidade de um trabalho a seguir, né? Essa era a ideia, né? Seria um teste. E as outras composições que foram seguindo, cada uma delas tem história, tem um sentido próprio. Elas são uma série de representações de sentimentos, uma tentativa de verbalizar, de transformar em música aquilo que a gente entende de um certo momento da vida da gente, né? Em Julho, em particular, ela é uma composição mais recente, né? Que tem a ver também com a expectativa de um certo sentimento, com a expectativa e a ansiedade de alguma coisa boa que você sabe que pode acontecer, né? Eu prefiro deixar as pessoas ouvirem e interpretarem a letra e sentirem o que está acontecendo. Mas cada composição que a gente apresenta, cada música que a gente grava, é uma tentativa de representar naquele momento aquilo que a gente está sentindo. Essa é a ideia principal. Disagree, travel the world and seven seas.
disfarça. Você vive do seu jeito, nem sabe o que há. Disfarça, finge que ignora. Anda sem direção, suas pedras no caminho. Eu sempre estimulei os meus dois filhos, né? Eu tenho um filho mais velho, que é diretor de cinema, que é quem dirige os clipes e as produções de vídeo, né? E eu tenho a minha filha de 6 anos, que eu sempre estimulei na área de artes, né? Então ela pinta até muito bem, usa técnicas inusitadas, porque ela inventa a partir de objetos que ela tem na mão. Então, se ela tiver um braço de boneca na mão, ela vai fazer uma pintura usando o braço de boneca. Não necessariamente isso é uma técnica escolástica, não é uma coisa formativa, né? É uma coisa mais intuitiva, uma arte mais intuitiva. E em um dado momento, ela começou a pintar coisas ouvindo as músicas, né? E eu conversei com ela e disse, olha, se você sentir alguma coisa e quiser representar, você, de repente, faz uma pintura que eu possa usar na música, né? E ela sentiu aquela representação que parecia uma casa, mas, ao mesmo tempo, não era exatamente uma casa, é uma forma que tem defeitos, como se fosse de propósito. Isso representa um pouco de uma construção que a letra de Alheia traz para algumas pessoas. Então, é uma interpretação dela, né? É uma interpretação particular dela sobre a música. Mas não desiste, não. Esses dois, particularmente, tratam de relacionamentos em momentos diferentes. São relacionamentos diferentes, são percepções diferentes, pontos de vista diferentes, né? Em relação a um relacionamento que acontece, mas você está observando, e um outro que pode acontecer e você está na expectativa. Então, as músicas não estão ligadas propriamente de propósito, né? Mas elas têm um vínculo entre elas que é a representação de um sentimento em relação a uma outra pessoa. Então, nas duas existe a expectativa do outro, seja a expectativa do outro em agir, ou seja a expectativa do outro em estar, né? Seriam as duas expectativas, uma em Alheia e outra em Júlio. Se você soubesse tudo isso que eu digo. O trabalho que a gente fez no estúdio, ele já está pronto. Uma parte dele é Alheia, outro é Sweet Dreams, e a gente tem um EP com 3 músicas. 2 dessas músicas a gente também gravou no estúdio para fazer essas 2 versões ao vivo. Então, esse trabalho, esse primeiro lote de músicas que a gente produziu em estúdio ao vivo, fazem parte dessa sessão de estúdio mesmo, tá? São as 4 músicas: Alheia, Sweet Dreams e 2 músicas que a gente ainda vai lançar no EP. Suspira, enche forte o seu peito com fumaça, fogo e sal. A gente começou esse projeto ainda no estúdio há uns 2 anos, né? A pandemia ainda estava restringindo muito as pessoas, né? Até hoje a gente ainda está com muitas restrições, né? Mas a gente ainda não teve a oportunidade de fazer uma apresentação para público. Esse ano, se a situação permitir, a gente está planejando alguns shows ainda em Teresópolis. Você não vai sentir e nem vai entender. Se você soubesse tudo isso que eu digo, iria me querer pra ter o seu abrigo.
para todo mundo, lógico, né? Para algumas pessoas foi muito pior, né? Eu sinto extremamente, a gente sente muito pelas pessoas que tinham exclusivamente dependência financeira de atividades com o público, né? Músicos que se apresentavam constantemente, que tiveram que interromper as atividades, ou então pessoas que estavam trabalhando diretamente com o público e que também tiveram todas essas restrições. Mas, infelizmente, acontecendo tudo isso, as pessoas acabam migrando, né, e tentando achar outras formas de conseguir expressar sua arte, de fazer as coisas. A gente usou esse tempo para produzir. Então, a gente foi para o estúdio, gravou várias músicas, já temos, né, músicas novas prontas, que a gente está só esperando ainda uma agenda de lançamento que a gente está programando. Algumas pessoas começaram a fazer lives, e isso também é uma forma interessante. A gente não usou ainda disso, né? Mas em algum momento a gente está planejando também. Então, as pessoas acabam se reinventando em momentos de crise, né? O que eu posso dizer da gente é que, por um lado, foi muito ruim, né? A gente perdeu muito, e, por outro lado, a gente usou parte desse tempo, né, como uma forma de tentar produzir e de até transformar todo esse sentimento, essa angústia, em alguma coisa que a gente possa transmitir para as pessoas. Anda sem direção, suas pedras no caminho. Hoje a banda é o meu projeto principal, tendo em vista assim, a possibilidade de se tornar um trabalho mais sério, mais vindouro, uma proposta para um longo prazo, né? É uma forma de expressar as coisas que eu sinto e de tentar levar um pouco dessa nossa visão e até da nossa vivência musical mesmo, da nossa expectativa em relação à arte para as outras pessoas. É uma forma de trocar com as pessoas, na verdade, essas ideias, esses sentimentos. Eu costumo dizer que quando uma pessoa ouve uma música que a gente faz, é uma troca de carinho. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente pensa em relação àquilo que a gente está fazendo. Iria me querer pra ter o seu abrigo. A única mensagem de esperança possível é que a gente já superou coisa muito pior e eu tenho não é uma fé, mas é uma forma de expectativa de que as pessoas vão ser melhores e vão conseguir ser melhores. E durante as crises a gente percebe pontos fortes, pontos fracos, e a humanidade pode se tornar algo melhor depois de passar por um momento tão difícil. Isso vale para todo mundo, né? Eu acho. Mas não desiste não, porque eu sou só um. Você não vai sentir e nem vai entender. Se você soubesse tudo isso que eu digo, iria me querer pra ter o seu abrigo. No final, não faz tanta diferença.